Bom, pessoal, vamos lá então. Vamos voltar à nossa aula. Então, hoje a gente vai falar sobre o processo de judicialização do acesso a medicamentos e outros produtos para a saúde no SUS. Então, a partir de agora, a gente vai começar a viajar lá pela década de 1980, tá? Por quê? Porque foi justamente nessa década que começaram a se pensar na reformulação das políticas públicas de saúde aqui no Brasil. Tá? E tudo isso começou a ser pensado principalmente durante a 8ª Conferência Nacional de Saúde. Então, durante essa conferência, eles começaram a repensar em todo o processo de saúde aqui no Brasil. Por quê? Porque até então, quem tinha direito a serviços de saúde aqui no Brasil? Apenas as pessoas que tinham carteira assinada, tá? Que trabalhavam e tinham a carteira assinada. As pessoas que trabalhavam, mas não tinham carteira assinada, eles não tinham acesso aos serviços de saúde de forma gratuita. Se eles precisassem de alguma coisa, tá? Precisaria de um médico, eles tinham que pagar uma consulta, tá? Precisava de uma internação, eles iam ter que pagar por essa internação. Precisava de uma cirurgia, essas pessoas iriam pagar pela cirurgia, tá? Então, chegou na década de 80 que isso tudo começou a pensar, né? Os políticos, né, de forma geral, junto com os médicos, junto, né, com outras pessoas da área da saúde, eles começaram a pensar bastante em todo esse processo de desigualdade social. Porque como que uma pessoa, né, que não tem a carteira assinada, às vezes essa pessoa não está trabalhando, e ela não trabalha, muitas vezes, não porque ela não quer, mas porque não tem emprego, ou então porque ela tem algum problema de saúde que impossibilita ela de trabalhar. E ela precisa de médico, né? Precisa de atendimento médico. Tá? Então, chegou nessa fase, nessa década de 80, é que começaram a repensar em todo esse processo, tá? De estruturação da saúde, nas mudanças que tinham que ocorrer nesse processo, tá? Aqui no Brasil. E durante a 8ª Conferência Nacional de Saúde, eles começaram a discutir sobre o conceito de saúde, né? A gente até já falou um pouquinho, acho que na primeira aula, a gente chegou até a falar um pouquinho dessa conferência. Então, aqui eles começaram, né, a falar sobre o conceito de saúde, tá? Que saúde é o completo bem-estar, né? Físico, mental e não apenas a ausência de doenças. Mas você precisa de outras coisas para você ter saúde, né? Você precisa ter um acesso à alimentação, você precisa de uma habitação, você precisa ter cuidados em saúde, né? A tua moradia tem que ser boa, tem que ter acesso a água encanada, a esgoto, né? Todo mundo precisa ter um acesso ao lazer, tá? Então, tudo isso influencia na nossa saúde. E depois de 1980, com essa Conferência Nacional de Saúde, continuou, né, se discutindo sobre o sistema de saúde aqui no Brasil, até que em 1988 houve a Constituição, né? Foi promulgada a Constituição de 88, onde o SUS foi criado. E no artigo 196 dessa Constituição de 1988, ele menciona que a saúde é um direito de todos e dever do Estado. Ela deve ser garantida mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco da doença e de outros agravos, e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Ou seja, né, nesse artigo 196, ele fala, né, que a saúde, todo mundo, né, todo brasileiro tem direito à saúde e é dever do Estado. Né? Quando ele fala do Estado, é dever do governo, tá? Seja municipal, estadual ou federal, garantir que todas as pessoas tenham essa saúde. E uma outra coisa que ele fala, né, que essa saúde, ela deve ser
né, garantida, deve ter o acesso universal, ou seja, todo mundo, acesso igualitário, tá? Universal, igualitário, às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação. Ou seja, ele olha a saúde da pessoa como um todo. Ele está preocupado em proteger a saúde da pessoa, tá? Por exemplo, uma vacinação. Promover a saúde seja através de palestras, né? Seja uma forma de você conscientizar as pessoas dos problemas que uma doença pode ter. Aqui a pessoa não está doente ainda, então você está trabalhando para promoção da saúde, para tentar prevenir uma doença. Mas se a pessoa ficar doente, você tem que recuperar essa pessoa, tá? Seja com medicamento, seja com uma fisioterapia, seja com uma cirurgia, seja com o que for. Então, é baseado principalmente nesse artigo 196 que esse processo, né, de judicialização, que os advogados, os juízes, eles determinam, muitas vezes, a compra, né, de medicamentos, a compra de uma fralda, de um leite. Por quê? Porque eles visam a promoção, proteção e recuperação da saúde. E no começo já do artigo ele fala, né, que é direito de todos e é dever do Estado. Bom, então no Brasil, o acesso ao medicamento, ela é parte do direito à saúde, né, como nós vimos. Por quê? Porque é um bem importante para o cuidado. Né? Tem muitas doenças que a gente só consegue tratar com um medicamento, por exemplo, uma hipertensão, tá? Uma diabetes. Às vezes você falar para a pessoa, não consuma doce, não consuma sal, tá? Vai fazer exercícios físicos. Isso daí, às vezes você não consegue controlar a pressão da pessoa. Uma pessoa que tem a pressão 20 por 12, né? Você vai conseguir controlar com alimentação e com uma atividade física? Não consegue, né? É muito difícil. Você consegue controlar quando a pessoa tem, assim, o começo, né, da hipertensão. Tipo, tá com 15, tá 14 por 8, 14 por 9, 15 por 9. Aí, tem alguns casos que a pessoa consegue controlar com alimentação e exercícios físicos. Mas tem alguns casos que é só medicamento mesmo, que a pessoa consegue controlar. E quando a gente fala, né, acesso a medicamentos, aqui no Brasil a questão é muito complexa, tá? Por quê? Porque é uma questão que depende muito do contexto econômico, político e social. Ou seja, 40% da população brasileira não tem condições financeiras para adquirir todos os medicamentos que ela precisa para tratar as suas doenças, tá? Ela não consegue, imagina, 40% da população. Então, o que essa pessoa vai fazer? Ela precisa do medicamento. E, às vezes, esses medicamentos que são disponibilizados nos serviços de saúde não atendem aquela pessoa. Por quê? Porque para ela não faz efeito aqueles medicamentos. Às vezes ela até tentou fazer o uso, né, desses medicamentos, só que para ela não resolveu. Então ela precisa de outros medicamentos. E aí? Ela tem que comprar, né? Porque se ela não consegue pela prefeitura, se ela não consegue na farmácia municipal, ela precisa comprar esses medicamentos. Então, o acesso aos medicamentos está associado à condição socioeconômica, que quando a gente fala condição socioeconômica, ele se refere principalmente à distribuição de renda, ou seja, a quanto que aquela pessoa ganha por mês. Ela sobrevive, né? Vamos colocar que não consegue nem viver, né? Ela sobrevive com aposentadoria. Então, se ela tem só aposentadoria, ela consegue comprar um medicamento se ela tiver que comprar. Alimentação, conta de água, conta de luz, né? Às vezes telefone, IPTU, alimentação, ela consegue bancar tudo isso, tá? Então, a esse acesso, ele está associado principalmente à distribuição de renda, mas também tem outras coisas que a gente precisa ver. Por exemplo, a capacidade de financiamento dos sistemas de saúde. Quando a gente fala de financiamento, a gente está falando de dinheiro. Né? A prefeitura, ela tem condições de comprar
né, todos os medicamentos que são necessários para a população? É algo que tem que se pensar também, tá? A gente fala também sobre o uso racional de medicamentos. Esse uso racional de medicamentos, ele é muito importante, né? Porque será que todos os medicamentos que a pessoa está usando, ela realmente precisa? Foi o médico que prescreveu, né, tudo aquilo, tá? Um médico tem conhecimento do que o outro médico prescreveu, tá? Então, assim, é uma série de fatores que tem que ser levado tem que ser levado em consideração, tá? E um outro fator que é importante também é a eficiência na gestão dos recursos. Ou seja, né, a compra, ela está sendo eficaz, tá? Esse dinheiro, né, está sendo gerenciado com sabedoria, vamos colocar assim, tá? Para a compra, né, de medicamentos e tudo mais. Tá? Então, são alguns fatores que, quando a gente vai falar, né, toda essa parte de acesso a medicamentos, a gente tem que pensar, tá? Quando a prefeitura está comprando os medicamentos, está comprando por um preço mais em conta? Está comprando medicamentos bons, medicamentos de qualidade? Porque se não estiver comprando medicamento de qualidade, o que, que acontece? Ele não vai fazer efeito e ele vai complicar a saúde da pessoa ainda mais. Aí, isso é prejuízo para a pessoa que está usando o medicamento e é um prejuízo também para o serviço de saúde, porque essa pessoa vai voltar mais vezes para o serviço de saúde. Daí, aquele medicamento que ela estava utilizando não vai fazer mais efeito, ela vai precisar de medicamentos mais fortes, né? Vamos colocar assim, tá? Às vezes medicamentos mais modernos. E esses medicamentos mais modernos costumam ser os medicamentos mais caros. Bom, a Lei 8.080, no artigo 6º, ele fala sobre assistência terapêutica integral, tá? Todo mundo, né? Todo brasileiro, ele deve ter uma assistência terapêutica integral. E quando ele fala, né, dessa assistência terapêutica integral, ele está falando também sobre a assistência farmacêutica. Né? Quando fala da assistência farmacêutica, fala também sobre a política de medicamentos. Né? E a assistência farmacêutica, o que é? A gente já até viu isso, né? Então, é um conjunto de ações centradas no medicamento, visando garantir à população, né, o acesso aos medicamentos que ela necessita e visando também o uso racional desse medicamento. Então, a assistência farmacêutica, ela trabalha com a prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde. E essas ações vão envolver a seleção, programação, aquisição, armazenamento, a distribuição, a dispensação dos medicamentos, envolve também o processo de produção, tá, de medicamentos. Por quê? Porque o governo, ele tem, né, uma indústria, né, de medicamentos. Ele tem várias indústrias de medicamentos também, que muitas vezes os medicamentos que vêm para a farmácia municipal, para outras farmácias, são esses medicamentos que são distribuídos. Por exemplo, medicamento para tratamento da tuberculose, os antibióticos. Quem produz? Quem produz é a indústria do governo, tá? Do governo federal. Então, essa indústria, que é mantida, né, por uma faculdade, tá? É ela que produz esses medicamentos. Eu não lembro o nome dela agora. Eu lembro que tinha a FURP, mas a FURP acabou. E tem um outro nome, mas eu não lembro. Se eu lembrar, depois eu falo para vocês. Além disso, vai trabalhar com toda a parte de controle de qualidade, tá? Porque você está produzindo, eu tenho que saber qual é a qualidade daquele produto que eu estou produzindo, tá? Então, é necessário ter esse controle de qualidade. A assistência farmacêutica, ela precisa também fazer educação em saúde. Ela precisa educar a população, né, para a saúde, tá? Porque tem muitas doenças que a gente consegue evitar. Né? Se a pessoa souber, né, como ela pode evitar, a gente consegue. Por exemplo, é só a gente falar. A gente sempre usa, né, diabetes, hipertensão, colesterol, que são as doenças que mais acontecem.
Mas obesidade também a gente pode falar, tá? Porque a obesidade também está aumentando muito, né? O número de pessoas obesas e crianças obesas também. Então tem que fazer um processo de educação em saúde, né? Explicar para os pais também, quer dizer, não fica dando doce toda hora para a criança, tá? Doce tem uma hora certa para comer, de preferência depois da refeição. Então, jantou, né? Almoçou ou jantou, aí você dá um doce para essa criança. Evita chocolate, tá? Por quê? Porque o chocolate, se ingeriu ferro, né? Tipo macarne, feijão, com o chocolate que tem o cálcio, nenhum dos dois vai ser metabolizado pelo organismo, tá? Os dois vão ser eliminados. Mas você pode dar algum outro doce para essa criança, tá? Sei lá, uma paçoquinha, uma gelatina, tá? Alguma outra coisa, né? Você pode dar para a criança. E evitar dar o doce, sei lá, uma bolacha, tipo 3 horas da tarde. Por quê? Porque daí, como a criança está com o estômago vazio, o pico de glicose dela vai lá para cima. E depois ele demora um pouquinho mais para descer. Se você dá um doce, né, que nem o paciente diabético, né, a gente fala bastante, tá com vontade de comer um doce? Então, comeu, né, almoçou ou jantou, depois do almoço, depois da janta, você come um doce. Por quê? Porque daí o pico da glicose não fica tão alto, tá? Então não vai prejudicar tanto a glicose da pessoa. E para alguém que quer evitar, né? Tipo assim, que nem eu, na minha família. Eu tenho minha mãe que é diabética, eu tenho um primo que teve diabetes tipo 2, tá? Com 12 anos de idade, ele ficou sabendo que ele tinha diabetes. Eu tenho tios com diabetes, eu tenho tia com diabetes, né? Os meus dois avós eram diabéticos, então eu tenho muita tendência para ter diabetes também. Então, assim, quando eu tô com vontade de comer doce, né, tento comer mais fruta. Quando quero comer um doce, eu tento fazer o seguinte, depois do almoço, depois do jantar. Isso os próprios médicos falam pra gente. Por quê? Porque daí você não vai desgastar tanto o teu organismo para ele queimar aquela glicose muito rápido, tá? É por isso que a gente fala disso. Então, isso daí quem que faz? A educação em saúde que cuida dessa parte. Vigilância farmacológica e sanitária, tá? É importante para fiscalizar, né, toda essa parte de medicamentos, tá? Indústrias farmacêuticas, laboratórios, distribuidores, farmácias, drogarias, para ver se eles estão distribuindo medicamentos de qualidade, né? Medicamentos que tenham nota fiscal. Uma outra parte que envolve assistência farmacêutica também, pesquisa, parte de desenvolvimento de medicamentos, tentar desenvolver medicamentos eficazes a um custo menor. Imunoterápicos, tá? Por exemplo, imunoglobulina, tá? Considerado um imunoterápico. Os hemoderivados, tá? Os derivados de sangue. Além disso, tem o acesso às informações e o uso racional de medicamentos, tá? Todo mundo tem que ter acesso aos medicamentos, acesso às informações em relação aos medicamentos e tem que saber usar o medicamento de forma racional, tá? Tudo isso faz parte da assistência farmacêutica. E nessa parte da judicialização, a assistência farmacêutica é importante porque devido ao próprio conceito dela, tá? É o conjunto de ações centradas no medicamento, que visa garantir o acesso, né? O acesso e o uso racional do mesmo pela população. Então, na assistência farmacêutica, a gente já fala, tá? Que a assistência farmacêutica garante o acesso, né, da população aos medicamentos. Então, tem a Política Nacional, né, da Assistência Farmacêutica, que vai assegurar o fornecimento desses medicamentos e o uso racional. Atualmente, a assistência farmacêutica ela é dividida em 3 componentes. Tá? O componente básico, que são aqueles medicamentos que nós temos na farmácia municipal, né, daquela lista da Remume que eu passei para vocês.
Tem o eixo estratégico também, que é o medicamento para tratamento de endemias, né? Por exemplo, uma, sei lá, uma tuberculose, por exemplo, tá? É, tratamento da tuberculose, tratamento da malária, tá? É essa parte da assistência farmacêutica estratégica que disponibiliza esses medicamentos para a população. E tem também a assistência farmacêutica especializada. O que ela fala? Medicamentos cuja utilização depende da observação de protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas. São medicamentos utilizados principalmente em hospitais, tá? Medicamentos também para quimioterapia, por exemplo. Entra nesse eixo aqui especializado. Então, a política nacional, né, da assistência farmacêutica, infelizmente, ela não consegue atender todas as necessidades de acesso aos medicamentos. Por quê? Porque é grande, né, e crescente a demanda por medicamentos, tá? Está aumentando cada vez mais o número de pessoas com problemas de saúde. É só a gente fazer um levantamento, até pela internet a gente consegue observar, tá? Antes a gente via que pessoas hipertensas, diabéticas com colesterol começava a partir dos 50, 60 anos de idade. Hoje em dia, você vê crianças com esse tipo de problema. Oi, pode falar. Uhum. É, mas é isso mesmo. E como? E como, viu? Influencia bastante. Na verdade, essa parte da alimentação é algo fundamental, né? Se a gente não quer desenvolver doença, não quer desenvolver doença, a gente tem que cuidar bastante dessa parte da alimentação. Muito. É, é, é verdade. Sabe que eu fui levar minha mãe numa podóloga, né? Semana passada. Ela virou pra mim e ela falou assim, gente, a coisa mais difícil que tem é você comer direito. É muito difícil você comer direito. Ela falou assim, primeiro, porque você comer direito é caro. Você comer verdura, frutas, legumes e tudo, viu? Tem fruta aí que é super caro, né? Ela tava falando, né? Comentando. Ela falou assim, bom, além disso, gente, vai me falar que alface é gostoso? Ela, né, comentava e dava risada, né? Você acha que alface é gostoso? Gente, alface não tem gosto de nada. Alface, que gosto que tem alface? Agora, vai, veja na pizza, veja um lanche, veja aquelas batatas fritas. Isso tem sabor. Isso é gostoso, ela falava, né? Que a gente tava falando, né? Questão de saúde e tudo mais, né? Então, mas é isso mesmo, né? A gente não quer, por quê? Às vezes você trabalha o dia inteiro, você chega em casa, você tá cansada, né? E daí, o que você vai fazer? Ah, você vai comer um pão, um presunto, uma mussarela, você vai comer um miojo, né? A minha filha tá com aula, né, online. E esses dias aqui ela tava, né, assistindo as aulas e tava no intervalo. Aí tava no intervalo, ela deixou o computador ligado, e as menininhas na hora do intervalo lá lanchando e batendo papo. Aí daqui a pouco uma vira pra outra, né, e fala: "Qual a comida que você mais gosta?" A outra respondeu: "Miojo." Eu pensei, falei assim, gente, miojo é comida.
né? Mas tudo bem. Aí passa mais um pouquinho e tal, uma vira e fala pra outra, né? No meio lá da, né? A menina tava comendo pão. Aí a outra falou assim, viu, mas por que você não tá comendo bolacha, né? Você sempre come bolacha, come chocolate, né? Por que você não tá comendo? Aí a menina falou assim, porque minha mãe eu tenho que comer, eu posso comer isso só final de semana. Eu tenho que escolher sábado ou domingo para comer chocolate ou comer bolacha. Aí ela falou assim, mas nossa, mas por quê? Porque minha mãe quer que eu faça desse jeito. Ela falou assim, mas por que isso? Ela falou assim, porque eu fui fazer exame de colesterol e meu colesterol deu alto. Gente, 7, 8 anos de idade, a menina tá com colesterol alto, tá? Por quê? Foi isso que a Cristiana estava falando, é a alimentação, né? Alimentação. Né? O que vocês preferem comer? Né? Lógico, tem gente que é super saudável, mas tem gente que troca brincando. Aqui em casa mesmo, se eu falar para minha filha, né, o que você prefere? Um prato de arroz, feijão, um bife, uma salada? Ou você prefere um pedaço de pizza ou um lanche lá, aquele combo do McDonald's? Gente, não tem a menor dúvida. Ela não vai falar o arroz e feijão. Ela vai falar pizza, ela vai falar o McDonald's, ela vai falar, sabe, tudo. Menos o arroz, o feijão, o saudável. Né? Porque é uma tendência nossa. Vai. Mas é. Vai, porque veja quanto que tá um quilo de carne, né? É só a gente começar a pensar assim, um quilo de carne, brincando, você paga R$ 30, né, de um quilo de carne. Vai comprar uma salsicha, pra você ver, né? Se for pegar o mesmo dinheiro, quer dizer, com R$ 30, quantos quilos de salsicha que você compra, né? Vamos colocar assim, né? Aqueles nuggets, por exemplo, tá? Então, assim, é muito caro, né? Você comer de forma saudável, tipo comer o arroz, o feijão, comer uma salada, legumes, fruta, uma carne, fica caro, gente. Não fica barato, né? Quem é dona de casa aí, quem vai no supermercado fazer compra, gente, o que que você gastava há um ano atrás, né? Tipo, você vai fazer uma compra do mês, tá? O que você gasta hoje, né, é muito maior do que você gastava há um ano atrás, por exemplo, tá? Fica bem maior. Eu vejo por mim, né? Há um ano atrás, com o mesmo valor, eu comprava muito mais coisas do que eu compro hoje, né? Hoje tá difícil. Ainda mais que essa história de pandemia ficou mais complicado ainda, tá? E tudo isso vai influenciando com a saúde, né? E essa demanda por medicamentos está ficando cada vez maior, gente, está ficando cada vez maior. Porque hoje em dia você vê crianças, né, com doenças que alguns anos atrás aí não tinha, você nem imaginava ver criança com colesterol, criança, gente, com hipertensão, crianças com diabetes, crianças com uma depressão, com ansiedade, tá? Hoje em dia tem tudo isso. Então a gente tem crianças hoje em dia tomando medicamentos, tá? Tomando às vezes vários medicamentos ainda. E uma outra coisa que influencia muito nisso, nesse acesso ao medicamento, o que que é? O recurso público, ele é finito, né? Ou seja, ele acaba. Então, o que a prefeitura comprou o ano passado de medicamentos, esse ano ela não vai comprar igual. Esse ano ela vai comprar mais. E o recurso que ela tem? Talvez seja um pouco maior do que ela teve o ano passado, tá? Mas é suficiente para garantir o abastecimento de todo, né, de todas as farmácias e com todas as pessoas que precisam utilizando esse medicamento? Uma outra coisa que a gente pensa também, o que tem alguns médicos, tá, que não seguem a padronização dos medicamentos do SUS, tá? Seja por desconhecimento, seja porque não quer mesmo, né, indicar aqueles medicamentos, tá? Então, o que que eles fazem? Eles vão para os medicamentos mais novos e vão para medicamentos cada vez mais caros,
Né? Minha mãe tá fazendo um tratamento de saúde aí, que olha, vou te falar, sabe? Foi assim, minha mãe, no começo do ano a gente descobriu que minha mãe tava com câncer no seio. Opa! Então, no começo do ano a gente descobriu que minha mãe tava com câncer no seio, tá? E daí ela começou a fazer, o médico, né, com todo esse negócio de Covid, essa pandemia, tudo, ele falou, olha, eu não vou colocá-la no centro cirúrgico agora, porque é muito arriscado ir para um hospital agora. E tava bem na época que tava surgindo um monte de casos, sabe? Isso foi em abril. Então, assim, tava começando a estourar o número de casos aqui, final de abril. Aí ele falou assim: vamos fazer uma quimioterapia, tá? A gente vai fazer quimioterapia e depois a gente vê como que fica. Então nós fomos, né? Minha mãe começou a fazer, passamos pela médica, a médica falou pra minha mãe fazer 6 sessões de quimioterapia. Minha mãe começou com as 6 sessões de quimioterapia, só que nesse meio tempo, quando minha mãe tinha feito 4 sessões, nós fomos no cardiologista dela, né? Porque a cada 3 meses, o cardiologista, 6 meses, o cardiologista fala pra gente voltar. Aí nós voltamos, daí ele falou assim, olha, a quimioterapia altera muito o funcionamento cardíaco, então vamos fazer um ecocardiograma para ver como que tá o coração. Gente, dito e feito. O que aconteceu? Alterou muito, né? De um ano para outro, alterou demais o coração dela. Ele falou: pode parar com a quimioterapia, não vai mais fazer quimioterapia e a gente vai cuidar desse coração agora. Aí nisso ele começou, né? Trocou vários medicamentos da minha mãe, né? Só para vocês terem uma ideia. Uma caixinha de um medicamento que ela tá usando, que dá para um mês, tá? Custa R$ 210, com o desconto. Uma outra caixinha que vem com 28 comprimidos. Dá para ela usar 14 dias. Custa R$ 150. Ela tem diabetes. Ele trocou o medicamento dela de diabetes também. Colocou um outro medicamento, que esse medicamento tá R$ 244. Com desconto, sai acho que 200... Não, sai R$ 190. Então, vai vendo, né? Os medicamentos que ele coloca, quer dizer, no final do mês, quanto que não vai? E nenhum desses medicamentos tem na farmácia, tá? Municipal. Nenhum desses medicamentos tem. Então, isso é um exemplo, né, do que os médicos eles fazem. Muitas vezes, eles não prescrevem o que está na farmácia municipal. Por quê? Justamente porque o que está na farmácia municipal são medicamentos mais antigos, tá? Por que eles colocam medicamentos mais antigos? Isso é um dos critérios de seleção de medicamentos que a gente viu lá na assistência farmacêutica. A gente coloca medicamentos mais antigos porque a gente já conhece todos os efeitos colaterais, todas as reações adversas desses medicamentos. Dificilmente vai acontecer alguma reação desse medicamento que seja muito diferente, né, do que se conhece, tá? Então é por isso que eles deixam esses medicamentos mais antigos. Só que os médicos, a maior parte deles, dependendo do que você for, principalmente se você for em médicos de convênio, eles não vão prescrever esses medicamentos. Eles querem esses medicamentos mais novos, tá? Que eles falam que são medicamentos confiáveis também, que não tem tanto efeito colateral e o efeito do medicamento é melhor, tá? Mas isso tudo tem uma consequência, que é qual? Justamente o próximo item, que é o alto custo de determinados fármacos, tá? Tem alguns medicamentos hoje aí no mercado que tá muito caro, igual esses medicamentos que minha mãe tá comprando, né? É tudo medicamento caro, tá? Imagina 200 e poucos reais uma caixinha de medicamento, que às vezes não dá nem para um mês, né? É um absurdo isso. E uma outra coisa que influencia bastante também na prescrição médica é a propaganda da indústria farmacêutica. Gente, a indústria farmacêutica, ela pega pesado. Então, o que eles fazem? Por que eles vão? Tem esses propagandistas que vão nos consultórios dos médicos. Eles vão fazer propaganda dos medicamentos deles, tá? A indústria farmacêutica paga, e paga muito bem essas pessoas ainda.
Além disso, eu não sei como que tá agora isso daí, tá? Mas na época que eu trabalhava no hospital, a gente escutava bastante. Eles iam conversar com os médicos para prescrever o medicamento e o médico prescrevendo o medicamento, o que que eles faziam? Eles bonificavam aquele médico. Então, eles davam computadores, davam viagens, tá? Tinha um congresso, não sei aonde, lá eles pagavam um congresso inteiro, inclusive alimentação, hospedagem, passagem aérea, muitas vezes para os médicos, tá? Então, a indústria farmacêutica, ela pega muito pesado em relação a essas propagandas. E muitas vezes os médicos acabam realmente prescrevendo esses medicamentos por influência dessas propagandas. Bom, continuando então. Então, as dificuldades de acesso, elas explicam, né, em parte, esses recursos dos usuários do SUS, e não é só SUS, tá? São os usuários de plano de saúde também, ao Poder Judiciário. Então, a intervenção desse Poder Judiciário, ele vai almejar a concretização de todos os direitos que são previstos lá na Constituição de 88, lá no artigo 106 que a gente falou, tá? Que a saúde é direito de toda a população e é dever do Estado. Então, o Poder Judiciário, ele visa principalmente esse artigo, tá? Para conceder, né, esse direito para a população. E isso, né, cresceu tanto que foi se criado um nome, tá, na justiça, que é a judicialização. Quando a gente fala em judicialização, é esse fornecimento, tá, de medicamentos e de outros produtos para a saúde pelo Estado, para aquelas pessoas que vão recorrer para conseguir esse medicamento ou esse qualquer outro tipo de produto. Então, para garantir esse fornecimento do medicamento pelo Estado, as pessoas vão recorrer ao Poder Judiciário. E através de mandatos judiciais, eles vão solicitar que o tratamento farmacológico seja custeado pelo poder público. Pode ser o governo federal, estadual ou municipal. E essas ações, né, judiciais, eles têm tomado um grande vulto, têm aumentado cada vez mais, tá? O que causa uns impactos, né, significativos em todo o processo de estruturação de um município, por exemplo, da parte de financiamento, né, do dinheiro, das compras e da organização do sistema de saúde. Na verdade, todo esse processo aqui de judicialização, ele começou com o fornecimento de medicamentos para o tratamento da AIDS. Porque antes, né, quando começou a AIDS, tá, o governo, ele não fornecia esses medicamentos para a população. A população tinha que comprar os medicamentos e eles eram caríssimos, tá? Eles eram muito caros. Então, muita gente entrava com ação na justiça para conseguir esse medicamento do governo. E o governo, ele tinha que bancar isso daí. Por isso que o medicamento o tratamento da AIDS, ele foi incorporado depois, tá? Pela farmácia também, né? Que hoje a assistência farmacêutica, eles fornecem todo o medicamento para o tratamento da AIDS. Então, começou com o tratamento da AIDS, só que depois do processo de judicialização, ele se estendeu para várias doenças. E quanto mais caro o medicamento é, mais as pessoas entram na justiça para conseguir que a prefeitura, que o município pague por aquele medicamento. Então, qual é o cenário judicial que a gente vê hoje em dia? Dever do Estado, tá? Do município, do Estado mesmo e do governo federal em garantir a saúde aos cidadãos, tá? E a primazia da vida sobre qualquer outra perspectiva, né? Todo mundo tem direito à vida, tá? Então, a primeira coisa, né, que o Poder Judiciário olha é justamente isso, tá? Que o Estado, o governo municipal, estadual e federal, ele tem que garantir a saúde para toda a população. Outra coisa, escassos investimentos públicos em saúde. Então, se a gente for observar, tá, a necessidade que as pessoas têm, a necessidade que a população tem de medicamentos,
a gente percebe que os investimentos é muito pequeno, tá? Pela demanda cada vez maior que precisa. Então, essas ações, né, que são individuais, eles podem colocar em xeque o sistema de saúde e o planejamento de todas as ações coletivas. Por quê? Porque são medicamentos caros que vão tratar as ações individuais. E isso, como eu estou tratando o individual, muitas vezes eu não vou ter dinheiro para bancar as outras ações, tá? As ações coletivas, ou seja, não vai ter dinheiro para comprar, né, medicamentos para uma cidade, por exemplo. Então, o medicamento ele vai ser suficiente para se alcançar a saúde, tá? Só que muitas vezes os médicos eles desconsideram alguns outros recursos que tem, né, que pode impactar na qualidade de vida da pessoa. Então, é só o medicamento que vai ajudar aquela pessoa? Será que não tem uma outra forma da gente conseguir, né, solucionar o problema dessa pessoa? Por exemplo, tem alguns antidepressivos por aí que é super caro, tá? Então, o médico ele vai indicar o antidepressivo. Não seria interessante indicar, por exemplo, um tratamento terapêutico, psicológico para a pessoa? Às vezes ela está precisando conversar, né? Se a pessoa conversa com alguém, ela consegue resolver muitas vezes o problema dela mais rápido do que tomando medicamento. Porque tomando medicamento, ela vai tomar, mas é um efeito químico. Às vezes o que ela precisa, o que é? É conversar com uma outra pessoa para tentar solucionar alguns problemas, algumas coisas que ela tem, né, na cabeça dela. E uma outra coisa também é a lucratividade da indústria farmacêutica, tá? E os artifícios que ela faz para garantir, né, essa parte de produção e aumentar o consumo de medicamentos cada vez mais, tá? Então, a gente sabe, né, que essas propagandas de medicamentos e tudo mais, a gente tem que tomar muito cuidado, tá, com isso daí, porque isso pode influenciar o consumo de medicamentos. Tanto é um exemplo disso, eu não sei como que tá agora, mas antes, alguns anos atrás, você via muita propaganda de medicamentos, vitaminas, tá? Medicamentos para emagrecer, em rádio, jornal, revistas, né? Tinha muita coisa. Hoje em dia tem na internet. E o pessoal vai o quê? Vai comprando, tá? Na televisão a gente vê também, né? Tem alguns programas lá que minha mãe estava vendo, acho que Rede Vida esses dias. Gente, eu olhei para minha mãe e falei assim, como que você consegue ver esse programa? Né? O padre falava um pouquinho, daqui a pouco vinha a propaganda. E as propagandas que ele fazia era só medicamento, gente. Era vitamina, era coisa para emagrecer, sabe? Era ômega 3, era um monte de coisa. E propaganda de medicamentos, sabe? Era muita coisa. Então, isso daí você vai o quê? Estimulando a pessoa a fazer o uso desses medicamentos. Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre a judicialização da saúde aqui no Brasil. Se a gente for comparar de 2008 a 2017, cresceu 130% aqui no Brasil, tá? Hoje em dia, bom, esses dados aqui é de 2019, tá? Então, existem 498 mil, né, processos envolvendo o sistema de saúde, tanto público e privado, na primeira instância. Na segunda instância, ou seja, pessoas que já, né, que passaram pela primeira instância e que muitas vezes não não conseguiram, né, o medicamento e não conseguiram na quantidade que eles queriam, vamos colocar assim, daí vai para a segunda instância. Na segunda instância, tem 277 mil processos. Principais assuntos: plano de saúde, tá? Que não quer liberar um medicamento, a parte de seguro de saúde também, saúde, tá? Tratamentos, né, de saúde, por exemplo, uma fisioterapia, alguma coisa assim, tratamento médico hospitalar ou fornecimento de medicamentos, tá? Isso daqui são os casos que mais acontecem nos processos. Se a gente for ver aqui essas tabelinhas aqui, a gente consegue perceber bastante, tá? Que houve um aumento de 2009 para 2017 de 198%
dos processos de saúde. Então, ó, aumentou bastante, tá? Isso na primeira instância. Na segunda instância, de 2009 para 2017, teve um aumento de 85%, tá? Dos processos de saúde. Então, as pessoas estão recorrendo mais, tá? Isso foi feita uma pesquisa, né, em 2019, falando sobre esse processo, tá? Desses requerimentos. Bom, principais assuntos, tá? Da segunda instância, tá? A maior queixa são os medicamentos, são as órteses, próteses, tá? Exames que o SUS não quer fazer, que demora muito tempo para fazer e a pessoa precisa. Alguns tipos de procedimentos também, por exemplo, uma cirurgia, tá? Que demora muito tempo. Disponibilidade de leitos, tá? Insumos ou materiais, por exemplo, uma fralda descartável, leite, tá? E processo de internação. São as maiores reclamações na segunda instância. Os custos desse processo para o governo federal, tá? Em 2010 era de 122 milhões. Em 2016, esse valor já foi para 1.313.000.000, tá? Milhões, né? Então, é muita coisa, tá? Aumentou, ó, em 10 vezes, tá? De 2010 para 2016, ou seja, em 6 anos, tá? Aumentou bastante. E aqui em Piracicaba? Tá? Aqui em Piracicaba aumentou bastante também. Saiu uma reportagem, né, no G1, daqui de Piracicaba e região, olha, 17/12/2019. Gasto da Secretaria da Saúde de Piracicaba com cumprimento de mandatos judiciais cresce 13%. Até o final de novembro, tá, do ano passado, tá, de 2019, foi aplicado 1.200.000 na compra de medicamentos, de fraldas, insumos de higiene, enfermagem e nutrição para atender as determinações da Justiça. Piracicaba até criou, né, devido à alta quantidade de processos para fornecimento de remédios, né, de medicamentos, fraldas, insumos, a Prefeitura criou a divisão de mandatos judiciais com o intuito de reorganizar o fluxo de trabalho. E também em maio, tá, de 2019, foi criada a Comissão Municipal de Judicialização em Saúde, para auxiliar no atendimento das demandas judiciais, de tanto que aumentou, tá, os casos. Quais são as coisas, tá, que mais se fala, né, que se mais entra com um processo aqui em Piracicaba? Fraldas e insumo, tá? Em 2018 foi gasto 206.236. Em 2019, até o mês 11, foi gasto 237.000, ou seja, aumentou, tá? Isso tem nutrição, medicamentos manipulados, medicamentos e insulina. Olha o valor, tá? Em 2018, 656.000. Em 2019, até novembro, foram gastos 780.000, tá? Então, em 2018, Piracicaba gastou 1 milhão, né? Mais de 1.100.000. Mais de 1.100.000. Em 2019, até novembro, foram gastos mais de 1.200.000, tá? Com esse processo de judicialização, ou seja, está aumentando muito, né, os casos. Qual é a grande preocupação com a judicialização na área da saúde? Ela consome cada vez mais verba do SUS, né? E os juízes, eles desconsideram esse impacto orçamentário nas decisões dele. Então, eles falam que a pessoa precisa daquele medicamento, então a prefeitura, o município, o estado ou o governo federal tem que mandar, né? Tem que fornecer esse medicamento. Só que o que ele esquece de ver é que muitas vezes o município ele não tem dinheiro, né, para receber tanto. Imagina, 1.200.000, né, em Piracicaba só em 2019.
tá? O que poderia ter sido feito com esse dinheiro? Esse dinheiro poderia ser aplicado, né, para a população de forma geral, tá? Então, é por isso que tem, né, uma grande preocupação com esse processo, tá? Porque está tirando o dinheiro que poderia ser do coletivo, né, para ações que são individuais. Agora, a pessoa está errada de entrar? Não, ela não está errada. Por quê? Ela precisa daquele medicamento, ela precisa daquela fralda, ela precisa daquele leite, ela não tem dinheiro. O que ela vai fazer? Ela entra com processo, tá? Por quê? Porque ela precisa, né, desse recurso para ela conseguir viver, tá? Então, essa questão, ela envolve muitos aspectos, né? Políticos, sociais, éticos, sanitários, eles vão além de todos os componentes jurídicos e da gestão, né, dos serviços, tá? Porque todo mundo sabe, né, dos problemas que a saúde, né, que o sistema de saúde passa. E a gente tem o indivíduo também, né? O indivíduo, imagina, para até ele ficar esperando, né, passar por justiça e depois fornecer esse medicamento, ele entrar na segunda instância para tentar recorrer, imagina as consequências, né, psicológicas, imagina as consequências fisiológicas que vai estar acontecendo com ele, porque às vezes ele não tem dinheiro para comprar, então a doença vai debilitando, né, essa pessoa cada vez mais. E para a gente finalizar, né, como judicializar, ou seja, como entrar com o processo. Tem várias ONGs, né, que têm assessorias jurídicas gratuitas, que são especializadas nessa área da saúde, tá? E tem que ser advogados, tem que ser uma assessoria jurídica especializada na área da saúde para conseguir entrar com esse processo. Pode ocorrer também a Defensoria Pública, no Ministério Público Estadual. Quem não tem dinheiro para pagar por um advogado pode recorrer a esse serviço. E tem ainda outras instituições, tá? Que podem atender de forma gratuita. Tem faculdade de direito, às vezes a própria OAB, ela atende também, tá? Ela atende e fornece esse tipo de serviço. E recorrer a um advogado particular, tá? Para finalizar, tem uma atividade, né, que é bem simples. É o que você entende por judicialização na saúde. Por que as pessoas vão recorrer, né, a esse processo para garantir os direitos à saúde? Quais as consequências desse processo para a saúde pública? E como poderíamos resolver o problema da judicialização no Brasil? Como que a gente poderia diminuir esse número? Tá? Porque a gente viu que só tende a aumentar, né? E com certeza, se o ano passado Piracicaba gastou 1.200.000, mais de 1.200.000, esse ano aqui vai gastar muito mais. Então, como que a gente pode tentar resolver esse problema, tá? Para afetar, né, um número menor de pessoas possível. Tá? Então, são algumas questões para a gente pensar e para a gente responder, tá bom?